Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, é o que escutamos contemporâneos de Jesus. Eles tiveram uma grande e maravilhosa oportunidade de ouvir a palavra e ver a obra do Filho de Deus no meio deles. Mas a pergunta que Jesus, em certa maneira, dirige a todos eles é: e o que eles fizeram com isso? E Jesus aponta esta postura que marca aquela geração que constrói os túmulos para os profetas. Como se fosse dizendo: esses profetas para nós são importantes. Mas Jesus aponta: algum tempo antes, os pais dos atuais perseguidores de Jesus mataram aqueles profetas. E sabemos que próprio Jesus, um tempo depois, também foi perseguido e cada vez mais, final do Evangelho de hoje, fala para nós que mestres da lei, os fariseus, também sumos sacerdotes, começaram, em primeiro lugar, procurar um modo de prejudicar Jesus, e quando perceberam que os esforços deles não estavam trazendo nenhum resultado, eles partiram para os meios mais violentos, ao ponto de condenar o Filho de Deus, acusando ele de ser alguém totalmente contrário àquilo que ele era, acusando ele como inimigo de Deus e inimigo de toda a nação. E ele ainda fala depois
com mais um ai de vós, lembrando aquilo tudo que realmente já estava acontecendo naquele momento, que estava sendo preparado nos corações das pessoas para colocar em prática os planos humanos, deixando o plano de Deus totalmente de lado. E quando nós pensamos que realmente a questão é aquela geração da época de Jesus, até podemos dizer, coitados, eles agiram de uma maneira errada, eram cegos, eles não entendiam a graça que foi dada para eles de ter Filho de Deus junto com eles. Mas nós precisamos nos perguntar, e a nossa geração? O que ela está fazendo com todas as bênçãos de Deus que recebe? Com todas as graças que Deus todos os dias envia a cada um de nós? Será que todo o bem que recebemos de Deus se transforma primeiro em postura de gratidão a Deus? E segundo, se esta gratidão também se transforma em obras concretas no qual buscamos viver a união com o nosso próximo, o amor ao próximo como fruto do nosso amor a Deus? Será que hoje Deus, olhando as nossas posturas e atitudes, não falaria também, ai dessa geração? É o clima que passa para nós o Evangelho de hoje. Obviamente, nós não queremos pensar apenas por este lado daquilo que talvez está nos faltando. Essa reflexão é importante para a gente realmente permitir que o Espírito Santo haja em nós, apontando onde nós estamos falhando. Mas também, por outro lado, para que abramos nosso coração, para que o Espírito Santo nos guie a atitudes concretas da conversão, da mudança da vida. Porque o mundo na qual nós vivemos, ele é composto pelas pessoas. E o clima que existe neste mundo, estou falando entre as pessoas, as relações, depende unicamente das próprias pessoas. Deus nos capacita. Agora, depende de nós o que fazemos com estas bênçãos na nossa vida, é que a relação com os outros fica boa, maravilhosa ou não. Porque também, se vamos olhar para o outro lado, inimigo ele não tem como agir diretamente nas relações das pessoas. Ele age dentro de cada pessoa, que depois, como aquilo que ela abraça, ela vai ao encontro do próximo, e com isso surgem, infelizmente, conflitos, guerras e tanta maldade que parece que cada dia está mais presente no mundo na qual vivemos. Há pouco ficamos tão assustados com a guerra que começou lá na Europa, na Ucrânia. E sabemos muito bem que não foi a primeira guerra depois de muito tempo. É uma das guerras. Ela, claro, é um conflito que, em seu potencial, é muito ameaçador à paz mundial. Por isso, eu disse que nos assustamos. Mas já pensamos, este conflito já é demais, já é uma coisa que não deveria acontecer. Nos unimos em oração, pedindo a paz. E mesmo assim, parece que não só que aquele conflito não encerrou,
começa agora o conflito na Terra Santa. Em seu potencial devastador, parece que ainda pior. Porque envolve muito mais interesses, visões, ideias, ideologias, e com isso, de fato, está trazendo grande ameaça ao país mundial. E claro que nós podemos nos reunir para pensar nas soluções, o que pode ser feito, e sempre mais fácil dizer o que os outros deveriam fazer. Mas nós temos que nos perguntar o que eu posso fazer perante esta realidade. Ainda lembrando com tudo que Deus já me deu e está me dando todos os dias. Eu devo apenas pensar, como que está a minha vida? Está legal? Está bom? Não me está faltando nada, tenho saúde, pelo lado material também não está tão ruim, final de semana dá para fazer churrasquinho, pelo menos no Rio de Janeiro se pensa assim, né? Se tem como fazer churrasco, tem uma coisa que está sobrando, já está legal, já está tranquilinho, né? Não sei como que está nos outros cantos do Brasil. Perto de mim não tem tantos atos de violência, me sinto mais ou menos seguro, então está tudo tranquilo. Será que esta minha suposta tranquilidade não é apenas uma cegueira que eu estou impondo a mim, dizendo eu não vejo além daquilo que me interessa? Como eu olho aqueles conflitos que acontecem na sociedade na qual eu vivo, dentro do contexto do Brasil e no contexto mundial, eu puxo isso para mim como uma coisa que me diretamente atinge, com qual eu não quero apenas me encontrar com uma notícia na TV que é totalmente diferente para mim. Eu não deveria, por acaso, realmente me assustar com tudo isso? Assustar no sentido de dizer para mim mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se as coisas continuarem, como que vai ser o futuro do mundo, o futuro dos meus filhos, dos meus netos? Como que eu vou um dia deixar este mundo pensando que o mundo que eu recebi era melhor do que o mundo que eu estou deixando para meus filhos e para meus netos? Por isso, é muito importante, repito de novo, voltar a essa consciência. Deus está me capacitando todos os dias para uma ação concreta. Na hora da misericórdia, às 15 horas, lembramos as palavras da Santa Faustina que disse que temos que nos envolver com a misericórdia de Deus, não apenas esperando que ela haja na minha vida, nas nossas vidas, mas que também nós sejamos a extensão da misericórdia de Deus nas vidas dos outros. Com isso, nós entendemos, e a Santa Faustina nos aponta aqui os meios, nós podemos agir com ações concretas, palavras e as orações. Assim, de fato, colaborando com o mundo na qual nós vivemos, para que, de fato, ele seja um mundo onde reina a paz. E, na verdade, existe única forma de mudar a realidade na qual nós vivemos, transformando, mudando a nossa vida. Colocando Deus no primeiro lugar, mas para valer. Para, de fato, Ele seja o único Senhor da nossa vida, aquele que nós chamamos
de rei, porque queremos ouvir o que ele nos ensina, queremos abraçar a vontade dele e colocar em prática, confiando totalmente no amor daquele que pode nos conduzir. Então que nós, hoje, pensamos exatamente como esse incômodo que o Evangelho de hoje, o clima deste Evangelho está trazendo para nós. Para que sejamos, de fato, uma geração que busca a paz, buscando o amor e a justiça com próprias atitudes, não apenas com as opiniões, mas atitudes concretas, que se transformam em ações, orações, palavras que de fato são capazes de mudar a realidade. E hoje, aqui na Canção Nova, acontece um maravilhoso encontro das comunidades pró-vida, comunidades, fundações, obras, que têm como objetivo defender a vida desde sua concepção até morte natural, de diversas maneiras. Às vezes focando naquela criança ameaçada pelo aborto, tantas vezes focando nas mães destas crianças, nas famílias destas crianças, também pensando naqueles que tantas vezes são vistos como desnecessários, ou aqueles que chegaram para este mundo e com isso trouxeram incômodo, porque dão muito trabalho, ou porque até já chegaram a uma certa idade que não produzem mais, mas custam de um esforço até um valor financeiro. E nós queremos agradecer a Deus por todas estas obras, por cada uma das pessoas, por todos os líderes, por todos os envolvidos nestas obras, porque elas são obras concretas da divina misericórdia em ação aqui neste mundo. E ainda, para que nós não apenas aplaudamos aquilo que está acontecendo e se pensamos como nós podemos colaborar, eu gostaria de trazer aqui neste momento as palavras do nosso Papa Francisco, que pronunciou perante autoridades da sociedade civil e o corpo diplomático de Portugal, quando ele iniciava a Jornada Mundial da Juventude 2023 em Portugal. Ele disse, olhando e pensando no oceano que, em certa maneira, está perante olhos daqueles que vivem em Lisboa, com a sua imensa vastidão de água, o oceano recorda as origens da vida. No mundo evoluído de hoje, paradoxalmente, tornou-se prioritário defender a vida humana, posta em risco por derivas utilitaristas que a usam e descartam. A cultura do descarte da vida. Penso em tantas crianças não nascidas e idosos abandonados a si mesmos, na dificuldade de acolher, proteger, promover e integrar quem vem de longe e bate às nossas portas, no desamparo em que são deixadas muitas famílias com dificuldade para trazer ao mundo e fazer crescer os filhos. Também aqui parece importante a perguntar: para onde navegais, Europa e Ocidente? Com o descarte dos idosos, os muros de arame farpado,
os muros de arame farpado e os berços vazios. Para onde navegais? Para onde navegais? Para onde navega o mundo na qual nós fazemos parte? Deus é para nós a única direção. Ele quer estar conosco para nos guiar. Mas depende de nós, quando de fato abrimos nosso coração para permitir que Ele nos guie, não para que Ele seja nosso ajudante na nossa vida, mas que Ele nos guie, Ele nos ordene, Ele nos mostre os valores e que tudo isso possamos de fato abraçar para dizer que eu quero viver tudo que Deus deseja para mim. Deseja para minha família, deseja para a sociedade na qual eu vivo. Amém.